Oh, aleluia, diga comigo, eu sou grato, Senhor, porque eu já tenho a vitória, pelo nome de Jesus. Eu sou grato, Senhor, pelo sangue de Jesus. Eu sou grato, Senhor, pela tua abundante graça. Diga obrigado. Podem sentar. Obrigado, grupo de louvor. Eu sou grato. Quem tem um coração grato aqui, hein? Queridos, você tem que desenvolver um coração grato. Nem? Dificilmente, mas muito difícil mesmo, que quem não tem um coração grato, dificilmente vai conquistar alguma coisa do Senhor. Porque quando a gente fala que sem fé é impossível agradar a Deus, esse texto diz que importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. Todo mundo aqui crê, senão não tinha vindo nem para o culto, não é verdade? Essa primeira parte é muito fácil, porque a Bíblia diz que até o diabo crê. Então, se a pessoa não crê em Deus, está ruim, né? Mas diz também que essa pessoa que está andando na fé que agrada a Deus, ela crê também que Ele se torna galardoador. Não é interessante que Ele se torna, todo mundo sabe que Deus é bom, não é verdade? Diga, Deus é bom. Mas não é interessante essa declaração, crer que Deus se torna. É como se fosse assim, Deus sempre foi bom, Deus sempre vai ser galardoador, mas para que esse galardão chegue para você, você tem que crer que Ele é assim. Viu qual é a diferença? E uma pessoa com um coração ingrato, ela nunca vai acreditar que Deus é galardoador, porque sempre vai dizer, Deus me esqueceu, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, eu nunca tive sorte na vida. Alguém já ouviu alguém assim? Pode ser até você mesmo, né? Porque eu já fui assim, então eu posso dizer, eu não tive sorte na vida. Então, a gente desenvolve um coração ingrato, e as coisas não funcionam desse jeito. As coisas de Deus só funcionam pela fé, querido. E fé não é só estar gritando e confessando, não. Fé é ter um coração grato. Diga comigo, minha fé é de um coração grato. Amém. O simples fato de você estar aqui respirando e poder vir para o culto, já deveria agradecer a Deus. Tem tanta gente que está no hospital agora, outros já morreram cedo, tanta gente que tiveram dificuldade que não pode nem vir para o culto. O simples fato de a gente poder vir no culto, estar aqui em pé, e se você estiver com alguma enfermidade, creia que daqui para o final do culto vai sair tudo, em nome de Jesus, que eu creio. Às vezes a gente diz assim, não, tem que impor as mãos, nem sempre, viu? Eu já participei de cultos que a pessoa era curada sem nem impor as mãos. Na verdade, existe um testemunho, existe uma biografia da Kathryn Kuhlman que eu acho muito, muito bom. E naquela biografia da Kathryn Kuhlman fala que quando ela estava nos moveres, né, ela foi uma mulher muito usada na cura, na década de 70, final de 60, desde a década de 50, eu acho, mas principalmente em 60 e 70, e fala que em algumas daquelas conferências as pessoas iam passando do lado de fora e a unção era tão grande que a pessoa era curada só passando pelo lado de fora. Sabe, existe um poder e uma unção na pregação da palavra, amém? E eu já testemunhei pessoas sendo curadas sem nem impor as mãos, por causa da unção. Diga, por causa da unção. Amém. Às vezes, mas não é preciso crer. Realmente, não é preciso que a pessoa que vai ser curada necessariamente tenha que crer, mas é preciso sim que a pessoa que está sendo usada creia. Tá? Isto sim. Porque se ninguém crê, não tem como acontecer nada. E a unção depositada sobre aquele lugar, a unção coletiva, juntamente com a unção de quem está ministrando, faz com que até mesmo quem não crê seja curado. Amém? Mas tudo isso, queridos, você precisa entender que fé envolve um coração grato. E eu queria mais uma vez exaltar e ser grato a Deus pela sua abundante, superabundante graça. Eu amo esse assunto. O ano passado nós pregamos tanto sobre isso, não foi verdade? Porque o ano passado foi o ano da superabundante graça. Mas já foi dito isso, é verdade, querido. Você vai receber da unção que você honra. Isso vale em todos os sentidos. Vale no sentido da unção ministerial, vale no sentido da unção daquele tipo de chamado ou de ênfase que o Espírito Santo está direcionando. Por exemplo, estamos agora numa unção da abertura do rema.
E quem não honra essa abertura do rema não vai receber dessa unção. Mas para quem honra, vai receber. Porque a unção está junto com o chamado. E se tem um chamado para abrir o rema, por exemplo, isso tem uma unção junto. E quem honra essa unção e pega junto, ele é abençoado por essa unção. Então, a unção que é honrada, tanto tem a ver com a unção do chamado, tem a ver com a unção da direção, tem a ver com a unção da palavra e tem a ver com a unção de ministros e ministras. Tudo isso aí precisa ser honrado. Amém? Então você recebe da unção que você honra. Recebe de Deus. Por quê? Porque Deus não funciona com divisão. Deus só funciona com unidade. Então quando a gente desonra alguma direção, ou alguma visão, ou alguma... O que é que está acontecendo? O corpo está dividido. Porque a pessoa não está respeitando o que está sendo direcionado pelo Espírito de Deus. E aí se cumpre aquilo que o Espírito Santo disse, Jesus disse para Paulo. Paulo, Paulo, por que tu me persegue? Quem és tu, Senhor? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, dura coisa é você estar dando murro em ponta de faca. Dura coisa é você lutar contra a unção. Dura coisa é você lutar contra a direção de implantação do rema. Dura coisa é você lutar contra a unção dessa igreja. Dura coisa é você lutar contra a unção do Ministério Verbo da Vida. Dura coisa é você lutar contra a unção sobre qualquer liderança de qualquer ministério, em qualquer lugar, porque você não vai se dar bem. Porque Deus não aprova querer do homem, mas Deus aprova obediência. Você entendeu? Então, quando nós honramos uma direção, algo acontece. Então, o ano passado nós tivemos a direção porque Deus falou que era um ano da graça superabundante. E aí, o que foi que nós fizemos? Honramos a direção de Deus, fazendo o quê? Ministrando sobre esse assunto. E nós tivemos um ano da graça superabundante aqui. Quantos testemunhos, meu Deus, quantos testemunhos de cura, quantos testemunhos de emprego que recebeu, quantos testemunhos de gravidez, tá? Temos aqui a Cátia que está grávida aqui como testemunho da graça superabundante, amém? Tivemos a Annelise, né? Meu querido, se a gente fosse somar, tinha mais de 30 testemunhos de graça superabundante. Mas, que eu te digo, a gente só recebe daquilo, da unção que nós honramos. Amém? Então, nós estamos seguindo a direção de Deus. Deus disse que esse ano era um ano de crescimento, de avanço. É um ano em que as tendas serão alargadas. Temos que honrar essa unção de Deus, amém? Para que recebamos dessa unção. Amém? E como parte desse crescimento, precisamos entender, se é o ano do aumento, e como parte desse ano do aumento, precisamos entender, de uma vez por todas, o que é a graça de Deus. E não podemos entender a graça de Deus tendo um coração ingrato. Amém? Então, se eu fosse você, dava um sorriso no rosto. Não é porque o pastor está pedindo, é porque você disse que tem um coração grato. Então olha para o vizinho que está ao teu lado aí e dá um sorriso para ele, porque se você não sorrir, você não tem coração grato. Amém? Fazer feito o Berto ali, está fazendo assim, não é fácil assim mesmo, tá? Eu não tenho motivo de estar rindo, mas pois tem, que você nasceu de novo, você é filho de Deus, você vai para o céu. Você é provisionado, você é justiça de Deus, você foi abençoado com toda sorte de bênção, você é escolhido de Deus, é escolhida de Deus, você vai para o céu, amém? Você vai ser ressuscitado, você vai ser arrebatado, você tem motivo para estar rindo, sim! Aleluia! Aleluia! Eu estava ontem no velório lá, da família lá da Ana, né? E a gente citou aquele texto lá do Tessalonicenses que fala sobre o arrebatamento. E eu gosto muito do começo daquele texto que diz assim, olha, não fique entristecido como as outras pessoas que não têm esperança. Não fique entristecido como as outras pessoas que não têm esperança. Você é agente de trazer esperança? Sim, você é. Mas você não pode ficar entristecido como quem não tem esperança. Você tem esperança. Não é verdade? Você tem esperança. Se todo mundo morresse agora, piscasse o olho e pum, morreu, todo mundo ia para o céu. Mas tem gente que está tão focada no mundo aqui da terra, com as coisas da terra,
de comprar o carro que sonha, de comprar a casa que sonha, de receber aquela bolada. Nada disso eu estou dizendo que é ruim, é bom. Mas, querido, nada disso é mais importante do que o porvir, nada mais disso aí é mais importante do que a graça de Deus, nada disso é mais importante do que o poder do Espírito Santo, querido. Se você ainda não viu isso, você precisa ser despertado. Ou como disse Paulo, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Eu vou dizer uma coisa, é para você ficar muito alegre. Oh, aleluia. Paulo estava lá levando chibatada, chicotada, perseguição, perigos de fome, de espada, vigílias, dormia à noite no meio do deserto, tinha de tudo, né? Cobra. Diz que a Bíblia diz que uma cobra pegou no braço dele na hora que ele estava pegando os gravetos. Paulo podia estar pensando, era só o que faltava. Eu estou buscando a Deus, Deus em vez de me proteger, permite que uma cobra me pique. Mas nada disso passou pela cabeça de Paulo. Por que a gente sabe disso? Pastor, como é que você sabe o que estava passando pela cabeça de Paulo? Porque a Bíblia diz que ele primeiro sacudiu assim e continuou como se tivesse acontecido nada. Eu duvido que alguém que estivesse preocupado com o veneno de uma jararaca ficasse... jogou e nem ligou. Não ligou com a cobra que picou ele. Eles estavam num naufrágio, né, quando foi levado preso para Roma. De tudo Deus livrou. Quando Paulo teve que morrer, é porque era o tempo dele morrer. Você não vai antes do tempo. Se você confia em Deus, no dia que você for, é o dia que você tem que ir. Se você confia em Deus. Agora, se você está fazendo besteira, vivendo em pecado, ou sendo rebelde contra as lideranças, ou sendo rebelde contra as coisas de Deus, ou falando mal dos irmãos, aí eu não garanto não, meu amigo, que você pode morrer cedo sim. Que é isso, pastor? Está desfeito? Tá, não, está muito bem feito, sedimentado. Se você tem medo de uma palavra como essa, você tem que se concentrar. Eu gosto dessas palavras bem duras assim, porque ou tu se apruma ou tu se arrebenta. E a gente para de ser crente meia boca. Está entendendo? Vamos se ajeitar. Se fica se falseando, eu faço parte que sou crente, tu faz parte também que tu é crente, e a gente fica se enganando. E a gente vem para uma igreja fazendo de conta que é de Deus, cantando louvores parecendo que está animado, dando até carreira, mas não está animado com coisa nenhuma. Porque existe uma diferença entre eu fazer uma coisa pela fé ou eu estar sendo falso. Amém? Então a gente tem que ser sincero, rapaz. O favor de Deus é a teu favor, a graça de Deus é o teu favor, querido. Lembra do que o anjo disse para Maria? Bendita tu és, mulher agraciada, cheia de graça. Aí os católicos fazem uma reza, né? Ave Maria, cheia de graça. Então, como se só Maria tivesse graça. Olha para a pessoa, diz a ti, olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, ave tu, cheio de graça. Diga, ave tu, cheio de graça. Diga de novo, ave tu. Qual é o nome da pessoa aí? Diga, ave Alex, cheio de graça. Você sabe o que significa ave? Salve. Salve Alex, cheio de graça. É isso que significa ave. Não sabia disso não. Por isso que eu digo, ave tu, ou seja salve tu que está cheio de graça. Eu não sei porque que você fica triste. Não importa a circunstância que você está passando, querido, o milagre vai se manifestar se você tomar essa decisão na sua vida. Amém? Tem gente aqui que está esperando milagre em alguma área há muito tempo, queridos, está muito perto. É como Paulo disse lá em Romanos capítulo 10, ele disse o quê? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós, no geral, o que ele estava querendo dizer? A palavra para manifestar o milagre está muito perto. Deus não está longe, está bem pertinho. Sabe o que falta? Uma mudança de coração e de confissão. Por isso que eu disse que se a pessoa estiver rebelde, estiver intrigado, falar dos outros, não vai acontecer nada. Por quê? Porque não mudou o coração. Tem que mudar o coração e mudar a confissão. E não adianta você chegar para mim e dizer que está na fé, quando eu sei que a maioria da que está aqui não passa o dia confessando a palavra. Deixa de conversa fiada. Porque se você tivesse assim, você já estava diferente.
Amanhã é segunda, amanhece o dia. Tu já, oh, meu Deus, é segunda-feira, vai ter que ir para o trabalho. Aí tu vai, faz o café, talvez faça uma oração de 2 minutos, de 3 minutos, né? Alguns não, mas a maioria faz isso, vai para o trabalho. Passa o dia todo no trabalho, só pensando nas coisas do trabalho, tendo raiva com o chefe, tendo raiva com um colega de trabalho. E vai. Deus é assim, só quando diz, ai meu Deus, né? Deus tem a misericórdia da minha vida, é só quando fala de Deus. Almoça, alguns se lembram de dar graça pela comida, volta para casa, chega na hora da janta cansado, arrebentado. Ah, Jesus, o dia hoje foi difícil, tal. Vai jantar, se lembra, alguns, de dar graça pela comida. Chega de noite, eu estou cansado demais, bem que eu deveria ler a Bíblia, eu estou tão cansado, sabe a coisa, eu mereço, vou assistir esse filmezinho aqui, uns vão assistir até novela, misericórdia. Vão assistir Jornal da Globo, misericórdia 3 vezes. Pelo jornal, pela Globo e pelo tempo que não teve da palavra. 3 pecados. Aí chega de noite, aí vai assistir um filmezinho, ou vai bater um papo com alguém, vai dormir. Aí como é que você diz que está andando na fé? Não está, meu irmão. Trabalhe, estude, mas pelo amor de Deus, que a palavra de Deus saia da sua boca e não fofoca, fuxica ou coisa parecida. Amém. Seja crente, seja fiel. Realmente alguém que acredita na graça de Deus. É por isso que em 1 Coríntios, vamos abrir a Bíblia, né? Senão vocês vão dizer que não teve pregação. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10. Olha que coisa linda. Mesmo tem que ser muito homem de Deus para dizer isso aqui, viu? Paulo diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo eu sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Veja, isso não é, antes da gente continuar, alguém pode dizer, ixi, Paulo tinha um problema psicológico, né? Meu Deus, Paulo não estava crendo que ele já foi perdoado, né? Vamos dar as cartas de Paulo, para ele se converter. Não, o que ele está dizendo, olha, rapaz, seja sincero, mesmo que eu não seja, era mais ou menos como ele pensasse assim, mesmo que eu não tenha condenação nenhuma e eu não vou dar ouvido ao que o diabo sugestiona, mas a verdade é que eu persegui a igreja de Deus. Então, mesmo eu sendo perdoado, eu me envergonho disso, do meu passado. E aí ele diz no 10, mas pela graça de Deus, olha o que é reconhecer a graça. Não importa a tua fraqueza, não importa se você não está preparado para uma coisa ou para outra, mas existe uma graça de Deus disponível para você. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ou seja, mesmo com todos os meus defeitos, mas querido, é a graça que me sustenta. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, ele tinha consciência que a graça foi concedida a ele, como foi para você também, não se tornou vã, ou seja, eu honrei a unção. Viu o que eu disse aqui? Você vai receber da unção que você honra. Se Deus te chamou, Ele te ungiu. Se você tem uma direção de Deus para ser membro dessa igreja, existe uma unção, não só nessa igreja, mas sobre a sua vida, e uma graça disponibilizada para você estar servindo nessa igreja. Não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos, mesmo sendo menor do que todos. É isso que ele estava dizendo. Mas todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, até mesmo o que ele fez, ele estava reconhecendo que foi a graça que impulsionou ele. Isso é humildade. Por isso que a Bíblia diz, lá em Tiago, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Existe realmente algo louvável e honrável quando você responde o que Deus mandou você fazer. Mas saiba que você está respondendo e está tendo uma atitude correta, louvável, né? Mas porque a graça de Deus está junto com você. Você entende? Todos nós temos defeitos, queridos. Mas os nossos defeitos não são maiores do que a graça de Deus. Mas você tem que ter consciência disso. Tenha consciência da ajuda da graça de Deus.
É por isso que eu disse que não tem motivo para a gente ficar triste, abatido, com raiva. Tem um coração grato, porque existe uma graça mais do que suficiente para você terminar a sua carreira. Existe uma graça superabundante sobre a sua vida. Não fica com aquela, mas se existe, por que eu ainda não vi? Esse é que é o problema, só vê quem crê. Não é ver, não é crer, só vê quem crê. Não é procurar ver para poder crer, não. Entendeu? Creia primeiro, bota o pé nas águas. Bota o pé nas águas. Estamos crendo para o rema aqui. Vamos começar o rema. Cremos na provisão. Estamos precisando do piso aqui, ó. Amanhã eu vou entrar em contato com a empresa de São Paulo e nós vamos comprar o carpete aqui. E a provisão vai chegar. Não queria esse negócio. Não, vamos fazer o cimento assim. Isso é pensar pouco. Isso é pensar pequeno. Você precisa entender, nós vamos ter o rema aqui, vai ter gente de várias igrejas de Maringá. Não podemos pensar pequeno, tem que pensar grande. Poderia botar só um cimentinho aí. Se pensar desse jeito, a sua vida vai ser desse jeito, só um cimentinho aí. Se você quiser só um cimentinho aí, não reclame. Vocês estão comigo? Você está entendendo? Então, isso é acreditar na graça de Deus. Existe uma graça. Honrar a unção da direção, querido. Honrar a unção da direção. A gente tem que parar com essa história. Ah, não concordo com isso. Ah, não concordo com aquilo. Ah, não gosto disso. Ah, não gosto daquilo. Isso é carnalidade. Isso é crente carnal que faz isso, querido. Nós precisamos entender o agir de Deus, o mover de Deus, reconhecer essa visão do agir de Deus, crer nesta unção e honrar esta unção do agir de Deus, para que esse agir de Deus nos atinja. E lá em texto muito conhecido de graças, sobre a graça, 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 9, Paulo disse assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. É interessante, né? Você já parou para pensar que não é só um espinho da carne, uma coisa do diabo, seja o que for, mas foi posto a ele para ele não se engrandecer. Você já meditou nisso? E para eu não me ensoberbecer, foi-me posto um mensageiro de Satanás. Não me ensoberbecer com a grandeza das revelações, a fim de que eu não me exalte. Ele diz até o motivo, é para eu não me exaltar isso aqui, porque ele se conhecia e sabia que ele podia se exaltar. Tanto é verdade que em outras cartas ele diz, eu estou dizendo isso, eu sou apóstolo como ele, sou igualzinho. Porque quando você é muito rejeitado e todo mundo bate em você, a alma, a sua carne vai querer que você se exalte. Você quer os seus direitos. Não, os seus direitos é depender do Senhor. Isso, os seus direitos estão em Cristo Jesus. E os seus direitos só podem ser manifestados, não é pela justiça brasileira, não. Os seus direitos só podem ser manifestados pela fé, baseado na lei da palavra. É onde os seus direitos são levantados. Mas se a gente é pecador e a gente fica falando mal dos outros e a gente não concorda, como é que a gente vai conseguir os direitos em Cristo Jesus se manifestando na nossa vida? Você entendeu? Você não vai conseguir os direitos manifestos na sua plenitude. Cura, proteção, provisão, se você não está de acordo com a palavra. Por isso que é importante aprender o rema, querido. Você ir para o rema, e tudo que eu estou falando são pinceladas do rema. Você pensa que sabe, você não sabe nada ainda. Eu sou professor do rema, crente há 40 e tantos anos e ainda não sei nada. E como eu disse ontem aqui, se eu pudesse, eu ia me matricular no rema de novo para fazer de novo. Porque cada professor que vem debaixo de uma unção, e mesmo que ele ensina o mesmo assunto que eu já vi, cada aula é diferenciada por causa da unção. E como eu honro a unção do rema, que eu não sou besta, se eu pudesse, eu me matriculava de novo.
E aí ele diz aqui, olha, para eu não me exalto por causa disso, 3 vezes, versículo 8, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Antes de continuar aqui, presta atenção. Você consegue, a gente quando começar a ler a Bíblia, querido, começa a meditar em tudo. Como eu disse no começo, é interessante, né? Foi dado a ele para ele não se exaltar. Agora tem outra coisa que ninguém observa, pelo menos não profundamente aqui. Olha só, ele pediu porque a coisa era ruim. Espinho na carne não é coisa boa não, concorda comigo? Era um mensageiro de Satanás, coisa boa não é. E por que será que Paulo pediu? Porque não era coisa boa, você concorda comigo? Não era coisa boa. Mas presta atenção no dilema aqui. Deus diz, a minha graça te basta. E aí o que Deus diz? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus trouxe a realidade para ele. É como se tivesse dado uma tapa na cara de Paulo. Paulo, não é importante o teu bem-estar não. O que é importante é o poder. Sacou? O que é importante não é teu bem-estar não. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o que é que Paulo diz? Ele, é como se ele dissesse, entendi, amado mestre. Como dizia aquele personagem, somebody love, entendi. Entendi, amado. Por que eu estou dizendo essa brincadeira? Porque o que ele diz, olha só. De boa vontade, pois de boa vontade, ou seja, não importa como está sendo ruim, vai ser de boa vontade. Não vou ficar reclamando, não vou ter um coração ingrato. Eu vou ficar de boa vontade. Diga comigo, eu vou ficar de boa vontade. De boa vontade, pois eu mais me gloriarei nas fraquezas. Sabe por quê? Porque Paulo estava honrando a unção. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sobre ele o poder de Cristo era mais importante do que o conforto. Você entendeu? O dilema aqui. A graça de Deus ela é superabundante, não é para o seu conforto não, é para que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida. Quando você é curado, não é só porque Deus te prometeu cura não, você é curado para que o nome do Senhor seja exaltado, você é curado para que o Evangelho seja exaltado, você é curado para que todos entendam que Deus ainda é o mesmo, que como diz Hebreus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando o poder de Deus se manifesta na sua vida, é para que a palavra seja honrada, para Jesus ser honrado, para o Senhor ser honrado. Você entendeu? Mas tem gente que fica preocupado, eu estou sofrendo. Fica com um sorriso no rosto, lava o rosto, se alegra. A cobra pegou em Paulo aqui. É uma cobra velha, é uma cascavelzinha. É uma besteira. É um veneno que mata não sei quantas pessoas, é uma besteira. Isso se não era uma cobra pior, viu? No norte da África podia ter ali uma mamba negra, um negócio que mata 10 homens com um veneno só. Mas ele nem ligou. Aí os habitantes da ilha lá, quando viram, ficaram esperando. Olha só como o povo é ruim, rapaz. A natureza humana é um negócio sério. Viram que a cobra picou ele e disse, esse aí é um bexiguento ruim mesmo, viu? Esse é ruim mesmo, ô cabra ruim. Porque a pessoa vem de um naufrágio, quando sai do naufrágio, vem uma cobra e pega ele. Esse bicho é condenado mesmo. Foi isso que ele estava pensando. Sabe que tem gente na igreja que quando vê alguém que sofre um acidente, sofre uma coisa de... Se essa pessoa fosse de Deus, não acontecia essas coisas não. Esse é julgamento, querido, não faça isso não. E aí disseram, se esse caba fosse bom, não tinha acontecido isso não. E ficaram esperando ele inchar e morrer. Olha só, vamos ver, igual Satanás. Vamos ver o que é que acontece, bora. Nem tiveram a bondade de procurar um médico e levar ele para ver se curava. Ficaram só esperando para ver a queda de Paulo. Quando viram que ele não morreu, aí mudaram, ligou, a tomada fez ao contrário. É um Deus, aí foram exaltar, foram trazer honras para ele. É um povo de uma natureza ruim mesmo, né? Porque quando não está fofocando ou esperando o mal, está idolatrando.
Sabe que tem gente dentro da igreja desse jeito? Quando a coisa está acontecendo, sempre rindo, deve ser algum pecado. Quando a pessoa está cheia de bênção, isso aí é de Deus. Só julgamento, em vez de a gente olhar para a graça do Senhor. Mas Paulo tinha entendimento sobre isso. Tanto tinha entendimento de honrar a unção do chamado que Deus tinha chamado ele, e honrar a graça sobre ele, que essa graça não se tornou vã. E mesmo quando ele pediu para afastar aquilo, ele disse, olha, sabe de uma coisa? Já que o poder se manifesta e aumenta e se aperfeiçoa na minha fraqueza, pois eu vou me gloriar na fraqueza, porque o que me interessa é a obra de Deus. O que me interessa é o poder de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos aqui reunidos numa igreja, nós estamos aqui reunidos para um culto. Queridos, você tem que vir da sua casa para cá, não é para receber bênção não. Você tem que vir com a convicção de que vai adorar a Deus, com a convicção de que é ver Deus operando, com a convicção de que o nome dele seja honrado. Essa é a atitude correta de quem honra a unção, de quem honra a graça de Deus. Sabe, quando você vem desse jeito, na hora que começa o louvor, você não fica olhando para os outros, você levanta a mão. Não é para ver se o pastor está olhando você levantar a mão, é porque você está honrando a Deus. Sabe, a gente adora a Deus, não é nem para receber algo, é para honrar Ele, adorar, exaltar Ele. Você entendeu? Tudo isso faz parte de um relacionamento. Relacionamento com Deus é uma mão de ida e uma mão de volta. Quando a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 4, que a partir do versículo 12, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, divide juntas e medulas, alma e espírito. Quando a Bíblia está falando isso, diz que ela é uma espada de 2 gumes, no original grego significa espada de 2 bocas. Porque são 2 bocas, é a boca de Deus que falou a palavra e a sua que vai confessar. É um relacionamento de parceria. Se não for por parceria, não funciona, queridos. Mas como é que vai ter parceria se você vive se reclamando da tua vida porque você não teve sorte? Como é que vai ser parceria se você não honra? Deus lá no vale dos ossos secos, lá em Ezequiel capítulo 37, Deus poderia ter feito tudo aquilo, mas ele disse para Ezequiel, o que tu vê, Ezequiel? Aí eu vejo um vale cheio de ossos secos. Aí o que Deus disse? Profetiza aos ossos, diga que ossos secos façam isso e façam aquilo. Deus poderia fazer, mas por que ele manda para o Ezequiel profetizar? Porque Deus precisa de nós, não porque ele não é poderoso, mas é porque nós fazemos parte da mesma família. Nós precisamos reconhecer a graça de Deus, precisamos reconhecer o favor de Deus, precisamos reconhecer que de Deus nós somos uma família, nós somos lavoura de Deus, nós estamos junto com Ele, nós não estamos desconectados. Deus é o Senhor dessa igreja, Deus é o Senhor do Rema, Deus é o Senhor da tua vida. Não fica triste, porque Deus espera que haja um sorriso nos teus lábios. Enquanto você tiver, não sei, nada acontece, eu posso te garantir. Mas quando você começa, sabe da coisa, estou nem aí, só o que me basta é a graça de Deus, eu vou me gloriar, como disse Paulo, nas fraquezas, porque é aí que o poder de Deus vem. Você já ouviu, muita gente já deve ter ouvido falar disso, né? Não importa de que igreja você era, se era da Assembleia de Deus, se era batista, comunidade ou qualquer igreja, você já deve ter ouvido falar muito vaso de Deus dizer assim, irmão, o cão dos infernos veio contra mim, parecia que essa semana estava pior do que tudo, eu cheguei aqui com os trancos e barrancos, o carro furou, o pneu e tal. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, toda vez que acontece isso comigo é quando a pregação e o poder de Deus é mais forte. Quem já ouviu isso aí? Sabe que é verdade? Mas não por causa das coisas ruins, mas porque mesmo diante das fraquezas, a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é porque Deus está trabalhando com coisa ruim, não, querido. É porque você precisa aprender a tirar o foco das coisas ruins. Entendeu qual é a diferença? Sabe por que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Porque a pessoa aprende a tirar o foco da reclamação, da murmuração. E independente do que o diabo está fazendo, independente de qualquer que seja o espinho da carne, você está focado em Deus. Entendeu?
Por isso que tem coisas que você precisa fazer, não é porque é pelas obras que você é justificado, não. Nós temos aqui uma oração matinal de 6h30. Por que é importante a gente vir mesmo, ai meu Deus, eu cansado e tal? Por que é importante? Porque você está crucificando a sua carne e porque você não está olhando para a reclamação, você está olhando para Deus. Por que é importante não faltar nenhum culto? Pelo mesmo motivo. Por que é importante levantar as mãos e adorar na hora da adoração? Por causa do mesmo motivo. Oferecendo a Deus frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça. Não é para você ser justificado pelas obras, não, mas o seu coração vai expor o que está dentro. E é bom acostumar o seu coração a meditar só em Deus, para quando vier a pressão, você não reclamar. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Amém. É interessante, a Bíblia fala lá em João, capítulo 1, versículo 15 e 16. Logo no início do ministério de Jesus, João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Através de Jesus nós temos graça sobre graça. Mas uma coisa é quando Jesus estava aqui. E aí ele foi ao céu e ele disse: é preciso que eu vá para que o Consolador venha. E ele disse: quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então a graça sobre graça ainda continua sendo ministrada para nós através de Jesus. Quantos creem nisso? Graça sobre graça está sendo ministrada. Por isso que não importa a circunstância que venha, há uma graça suficiente. Queridos, quantas vezes aconteceu coisas como essa comigo? No dia que eu estou mais cansado, no dia que eu não tenho nenhuma palavra, é o dia que a unção vem mais forte. Porque em vez de reclamar, eu vou crendo. Eu já perdi a conta. Fabiana sabe disso, né? Eu não tenho palavra nenhuma, é hoje que vai ser bom. Não é porque não tem palavra, é porque de alguma forma eu vou ser pressionado a de uma vez por toda crer e de alguma forma a graça de Deus vai fluir, amém? Querido, você não sabe o aperto que pregador passa, não é não, pastor Aurélio? Ixi, quanto maior a multidão, quanto maior a precisão, maior é o aperto. Quando a gente vai dar aula no Rema nos lugares, a graça flui, viu, meu amigo? Porque chega lá, tem lugar que quer que você pregue em todos os cultos. E aí, como é que eu vou ter palavra para todos? Eu estou orando e crendo com uma palavra no domingo aqui na igreja, como é que eu vou ter pregação para todos os cultos? Numa igreja muito maior do que a da gente, com um povo diferente. Você está entendendo? É pressão, meu amigo. Tem que crer. Eu gosto, porque aí eu vejo a graça de Deus, né? Como diz Paulo, vou ter prazer na minha fraqueza, porque quando vem a fraqueza é onde vem o poder de Deus. Porque de mim mesmo eu não teria condição de estar pregando nesses lugares. De mim mesmo não. Não é falsa humildade não, querido. É porque eu sei que é muita responsabilidade. Você está entendendo? Isso do mesmo jeito a tua vida no cotidiano. Criando a graça de Deus, você não foi abandonado, você não é órfão, você não foi abandonado, você tem um Deus, é um Pai que ama você, todo mundo aqui é amado do Pai, todo mundo, não importa como foi a história da tua vida, Deus te ama, Deus te ama, não importa como foi a tua vida. Na verdade, também digo isso, se a tua vida foi um suplício, foi um sofrimento atrás do outro, você devia estar se regozijando, mas não é por causa do sofrimento não, é porque o cão tem raiva de você, e se ele tem raiva é para você se alegrar, porque significa que Deus tem um projeto muito grande na sua vida. Você entendeu? Semana eu estava meditando, não meditando por tristeza não foi nada disso, eu não fiquei, oh coitadinho de mim, nada disso, mas eu fiquei meditando, rapaz, no início da minha vida, quando eu era criança, quantas vezes o diabo fez cilada para me matar, me acabar, me envergonhar? Meu Deus do céu, a começar do meu nascimento. Chegou um ponto do médico perguntar ao meu pai, escolha a mulher ou o filho, porque não tem como escapar os dois não. Porque a minha mãe tinha estreitamento no canal,
E quando eles tentaram me tirar com parto normal, eu fiquei entalado lá dentro. Nem entrava, nem saía. Ia morrer, já estava ficando roxo. Aí o médico correu para meu pai e disse, escolha logo agora, ou a mulher ou o menino. Já ia morrer ali, no nascimento mesmo. Aí eu sei que o médico botou o fósforo lá e puxou a cabeça com tudo. Até hoje minha orelha é toda amassada. Porque isso aqui é cartilagem, desde a infância ainda está igual. Escapei. Quando eu era criança eu também escapei da morte. Quando eu estava na escolinha, os colegas me humilhavam. Sempre o rejeitado. Queridos, você, em vez de ficar reclamando a minha vida, não, se alegre, porque está na cara que o diabo não vai com a tua cara. E eu quero que ele não vá com a minha cara mesmo. Porque se ele for com a minha cara, aí é perigoso. Se você tem coisa ruim acontecendo na sua vida, se alegre que o diabo não vai com a sua cara. Mas Deus foi com a sua cara. Deus ama você. Entendeu? A minha vida toda. Aí teve aquele episódio lá que eu contei lá do caco de vidro. Irmão, como é que você me explica isso? Você está dentro de uma igreja, Verbo da Vida, com sei lá, trocentas pessoas. Só eu encontrei um caco de vidro, querido. Me explica isso. Para engolir. Você entendeu? Aí você pode estar pensando, então tu és uma espécie de vulto do cristianismo, um Paulo dos tempos modernos. Não, querido, nada disso. Você entendeu? Todo mundo aqui, todo mundo tem uma história de alguma coisa perigosa que aconteceu na vida, não é verdade ou não é? Mas sabe por que foi que eu escapei? Não só porque é atitude de fé, mas porque hoje, dia 19 de janeiro, aqui em Maringá, falar isso para você. Porque a sua vida é importante. Não é porque eu sou importante, é porque a sua vida é importante. E a cada pessoa que eu falei sobre isso, não foi a respeito de mim, foi a respeito de você. Porque se eu estou vivo, pela graça de Deus estou vivo. E se eu estou vivo pela graça de Deus, é por amor dele, pela tua vida. Não tem nada a ver, a coisa não é a respeito de mim, é a respeito de você. Você entendeu como você é importante? Então, em vez de estar reclamando da vida, vamos se alegrar, porque Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. E diga, a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor de geração em geração. Aleluia. Oh, Deus não nos abandonou, querido, Deus nos ama. Mas é que a gente quer ver as coisas pelo natural. Não, as coisas não vão funcionar pelo natural, só vai funcionar pela fé. E a graça de Deus é superabundante. Mas você tem que fazer como Paulo, quando ele disse assim, a graça foi me dada, mas ela não se tornou vã. Você entendeu? Isso é seríssimo. Lembra que eu disse para você prestar atenção nos detalhes dos versículos? A graça de Deus se tornou, isso significa que ela poderia ter se tornado vã. Eu, por exemplo, veio uma graça de Deus muito grande que me fez escapar daquele caco de vida e do momento do nascimento e de tudo mais. Eu vou fazer o quê? Eu vou reclamar das minhas más sortes? Não, não vou permitir que a graça de Deus que veio sobre mim se torne vã. Mas o que é que eu vou fazer? Vou dar pancada na cara do diabo. Como? Pregando a palavra. Você está entendendo? Não vou baixar a minha cabeça. Vou honrar o nome do Senhor, honrar a unção que foi depositada sobre esse ministério Verbo da Vida, honrar a unção que foi depositada sobre o pastor Bud Jenwright, vou honrar a unção da palavra, vou honrar a unção que foi depositada sobre a minha vida, um chamado de Deus, eu vou honrar a unção que está sobre essa igreja, vou honrar a unção que está sobre a sua vida, porque você é importante para Deus. Você é importante. Você é importante, rapaz. Não baixa a cabeça, você é importante. Não deixa tornar vã a graça que foi depositada sobre a tua vida. Ela é muito maravilhosa. Oh, aleluia. Ontem eu citei um episódio. Me veio na hora, eu nunca tinha pensado sobre isso. Lembra de 2 Reis, o episódio do profeta? Diz em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Vamos ler isso aqui. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor.
Aqui é negócio do povo de Deus, tá? Tá para ver? A mulher era mulher dos servos do profeta e o marido delas temia a Deus. E Eliseu é um homem de Deus. Então o negócio aqui não tem nada a ver com gentil, tem a ver com o povo de Deus, tá? Temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é que tu tens em casa. Quando você lê um texto como esse, você tem que prestar atenção nos mínimos detalhes e crendo no que o Espírito Santo vai te dar revelação sobre isso, sem misticismos. Mas aqui tem uma coisa muito óbvia. O profeta, que era um homem de Deus, diz: o que é que você tem em casa? Então tem tudo a ver com o que você tem, com quem é você, a forma que você crê, ou aquilo da palavra que tu tem, ou o chamado que tu tem. O que é que tu tem na tua casa? Senão, olha, a tua serva, ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Ou seja, faça alguma coisa. É que eu só tenho uma vasilhazinha. Vá atrás de vasilha mais. É porque eu sou um pobrezinho, eu só fiz o 2º grau. Vá buscar mais conhecimento. É porque eu recebo um salário mínimo. Vá conforme a tua fé. Faça algo. Não poucas. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Parecia negócio de doido, né? A pessoa tem um pote com a vasilha, e o profeta manda encher várias vasilhas com o que está num pote. É negócio de doido. Tem que crer. A gente, hoje, não sei quantos mil anos depois, que coisa de Deus. Se fosse tu, o que é que você fazia? Se eu chegasse para você: rapaz, você dissesse para mim: pastor, o negócio está difícil. Está difícil, eu não tenho nada. E o que é que tu tem? Pastor, a única coisa que eu tenho é um saco de arroz lá em casa, para comer. Aí eu dissesse: faça o seguinte, pegue vários baldes. Eu só tenho um balde, 2. Pega uns 4 baldes. E o que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar o arroz e vai encher os 15 baldes que você achar. Você vai dizer que eu estava doido. Mas eu estou dizendo para o pastor que eu só tenho um saco de arroz, o pastor está mandando eu encher 15 baldes com um saco de arroz. E aí ele diz: então entra, vai em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia, ou seja, toda vez que encher, põe de lado. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheias vazias, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei dos restos. Ou seja, enquanto tinha vasilha, tinha azeite. O que é que isso não ensina? Enquanto você for à frente e botar os pés, vai abrir o mar vermelho. Enquanto você for à frente e botar as vasilhas, vai ter óleo, vai ter graça. A graça de Deus é superabundante. Sabe, é como Deus disse para mim, momentos antes de eu ter aquele problema com o caco de vidro, Deus me revelou dizendo: você vai tão longe quanto crê. Ou seja, a quantidade de vasilha que você tem é a que vai ter a quantidade de óleo. É assim que funciona a mente de Deus, querido. Em vez de a gente estar reclamando porque só tem uma vasilha, vamos arrumar mais vasilha, porque vai vir mais óleo. Aí eu vou botar um cimentinho aqui que sai mais barato. Não, meu amigo, você tem que pensar logo no carpete. Porque você bota a vasilha do carpete, faz o pedido para dar a entrada, e aí o óleo do demais chega. Você entendeu? É assim que funciona a mentalidade de Deus. Porque ninguém aqui está procurando glória humana, ninguém está procurando fazer o seu próprio favor, está todo mundo procurando exaltar o nome do Senhor, está todo mundo procurando exaltar a palavra de Deus, está todo mundo procurando trazer com que o rema venha. Nós estamos honrando a unção que está sobre o rema, nós estamos usando a unção de Deus, e Deus honra a quem honra Ele. Quem honra a palavra é exaltado por essa palavra. Você entendeu, queridos?
Em vez de estar reclamando as agruras da tua vida, se alegra, porque se você teve dificuldade é porque o diabo não vai com a tua cara. Amém? Outra coisa, você sabia que a graça ela é multiplicada por essa atitude de ousadia? Lá em Atos capítulo 4, olha só, exatamente o que nós falamos aqui, está lá o livro de Atos, lá com a igreja primitiva, presta atenção aqui. Atos capítulo 4, a partir do versículo 31, diz assim: tendo eles orado, aliás, abre aqui por favor, antes do 31, o 30, o 29, eu sei que ele fala outras coisas antes, mas olha o que diz aqui no 29, agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. Você está vendo qual é o foco deles? E aí o que diz no 30? Enquanto tu estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Está vendo qual é o foco deles? Aí vai, 31. Tendo eles orado, ou seja, porque eles exaltaram a unção, porque eles exaltaram a palavra, porque eles exaltaram o nome de Jesus, porque eles focaram no que é importante, não na fraqueza dele, mas como Paulo disse, eu vou me gloriar na fraqueza, porque quando a fraqueza vem, o poder de Deus é aperfeiçoado. Veja o poder que veio, diz que tendo eles orado, tremeu o lugar. Que você já imaginou o que é isso? Um poder de Deus tão grande que dá um terremoto no lugar. Porque ele não está falando aqui que o povo tremeu, não. O lugar tremeu, não foi o povo que tremeu. O chão tremeu, de tanto poder de Deus. Por quê? Porque eles, em vez de focar o foco neles mesmos, eles estavam focados na palavra. Queridos, o nosso foco aqui está na palavra, o nosso foco está no rema, no ensino da palavra. O nosso foco está na tua vida, o nosso foco está no crescimento, no teu crescimento. Esse lugar vai tremer. Está sendo exaltado o santo nome de Jesus. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E aí no 33 diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o quê? Abundante graça. A graça é multiplicada. A graça, quando é exaltada, ela é multiplicada, querido. A graça é exaltada. A graça, quando você procura fazer a vontade de Deus. A graça, quando você exalta a palavra. A graça, quando você exalta a direção do Espírito Santo. A graça, quando você exalta e reconhece a unção que você honra, é a unção que você recebe, porque a unção é Deus, a unção não são homens. A unção não é uma placa de ministério, a unção é Deus, queridos. A unção vem de Deus. Quando nós honramos a unção, essa unção manifesta um milagre na nossa vida. Então precisamos tirar o foco de pessoas e colocar no Deus das pessoas. Quando olhamos para as pessoas, devemos ver como Jesus vê as pessoas. Por isso que Paulo disse lá em Coríntios: a ninguém mais vejo segundo a carne. E até mesmo Cristo, se assim eu o conheci, não é dessa forma que eu vejo hoje. Ele está dizendo: olha, sabe de uma coisa, eu aprendi que eu não devo ver as pessoas de uma forma carnal. Eu tenho que ver como Deus vê o espírito da pessoa. O simples fato de ter gente aqui hoje, você, essas pessoas que estão ao teu lado, demonstra que todo mundo aqui é novo nascido. Ou mesmo que não fosse novo nascido, foi comissionado e trazido pelo Espírito, porque que ninguém que quer ficar no pecado, ou envolvido com o diabo, viria aqui, teria ficado lá em casa, na sua casa mesmo. Então veja todo mundo aqui como Deus vê, corações, espíritos sedentos da palavra, e aí se disponha a ser um servo, a ser uma serva de Deus, se dispõe a ministrar a palavra, em vez de estar preocupado com o teu próprio problema, se preocupa com os outros. Se tu está com enfermidade, ora pela cura dos outros. Se tu está, eu estou com um problema financeiro, eu não sei nem se eu vou receber o dinheiro esse mês, é o momento de você pegar o dinheiro e ofertar. Sabia? Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode ficar chocado.
Mas às vezes a libertação financeira da tua vida, às vezes é justamente para tu dar dinheiro de quem é rico e nem precisa do dinheiro. Tem isso também, tem gente que só pensa que é para dar para os pobres. Está errado. É para dar a quem Deus manda dar. E às vezes Deus manda dar para uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês. Porque não é por necessidade. Lembra, 2 Coríntios? Não é por necessidade, é pela direção. É para cada um dar conforme está proposto no coração. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Aí a pessoa fica fazendo, não, esse aqui merece, aquele dali não merece. Está todo errado, é pecado. Ah, eu vejo fulano que é um pobrezinho, coitado, eu vou ofertar ele. Não é assim que você deve dar? Os pobres sempre tendem, você sempre vai ter pobres e sempre vai ser de Deus você abençoar os pobres. Mas ofertar para uma libertação financeira não tem nada a ver com conforme a necessidade, tem a ver com a direção do Espírito. Você entendeu como funcionam as coisas de Deus? Você pensa que é de um jeito e Deus diz que é de outro. Porque Deus não deu a você autoridade para julgar quem quer que seja. Você não tem autoridade de Deus, e eu estou dizendo aqui, diante do Senhor, você não tem autorização de Deus de julgar quem merece e quem não merece a oferta, viu? Se você fizer isso, você está pecando. Está pecando, viu? Está divertido. Você tem autorização de Deus, e Deus está dizendo para você, você tem que dar a oferta à direção que Deus manda você dar. Entendeu? Essas coisas é que atrapalham a vida da gente. É porque a gente sempre julga pessoas, ministérios. Está tudo errado, você não tem que ser guiado pela carne, mas pelo Espírito. Quem quer mais da graça de Deus? Superabundante. Então seja fiel, vai vir graça. Coloca as vasilhas, o óleo vai estar sempre lá, nós teremos unção para este remo aqui, nós teremos unção para o crescimento dessa igreja, queridos, todo dia eu confesso, e eu creio que vai ser assim, todo dia eu confesso isso aqui cheio de gente, eu confesso aqui todas as cadeiras, instrumentos musicais novos, som novo, data show novo, verbo shop com centenas de livros, com todos os móveis, a mídia com todos os equipamentos, departamento infantil com tudo que precisa, o rema com mais de 70 alunos, todo dia nós confessamos isso e vai ser assim. Eu confesso que o rema de Maringá será o mais importante do norte do Paraná, que será impactante, pessoas vão vir para cá, vão sair de Umuarama, vão sair de Arapongas, vão sair de todo lugar para vir para esse rema aqui, é assim que nós cremos e é assim que vai ser. Porque nós estamos visando a glória de Deus, não é pela glória nossa. Sabe por que também, se é a glória de Deus, por que você pede para ser mais importante do norte do Paraná? Porque Deus deu a visão. Entendeu? Por que você acha que Deus está fazendo isso? Olha aqui esse casal abençoado que veio para cá. Você sabia que eles eram pastores de Curitiba? Eles pastorearam também a igreja de Londrina, não foi, pastor? Está aqui com a gente. O que você acha que Deus trouxe para cá? É porque a visão é grande, é maior do que você imagina. Você entendeu? A visão vai atingir toda a cidade. Vai atingir Campo Mourão, Paranavaí, Umuarama, Arapongas, aquela cidade que é alta numa serra, como é que é o nome? Apucarana, essa cidade sempre me vem, Apucarana. Todas essas cidades serão impactadas pela palavra da fé. E quem Deus vai usar? É o pastor Sérgio. Não, é todo mundo aí, você. É todo mundo aqui. Mas se a gente ficar preocupado, feito galinha, só com o que está debaixo do pé da gente, meu amigo, só ciscando no chão, nada vai acontecer. Precisamos ver a coisa com grandeza, como águia, um foco longe. Porque não é pela sua glória, é para a glória de Deus, é para a glória da palavra, é para a glória do Senhor. Queridos, Jesus está voltando, é tempo da última colheita, não vamos ser negligentes, porque o Senhor disse, naquele dia Ele vai perguntar, servo, que eu te dei 3 talentos, ou 5 talentos, ou 1 talento, o que foi que você fez com 1 talento? Eu vejo, eu sei que vai trazer pressão aqui, viu? Mas eu estou vendo muito pouca gente com talento aqui. Tem muita gente de 3 ou 5 aqui. Agora tem gente que está escondendo os talentos. Tome cuidado, porque o Senhor da Seara está voltando. Lembra? O de 5 talentos, que não, eu sabia que era para... Eu negociei e fiz mais 5. O que significa isso?
Ou seja, em vez de eu estar pensando na vasilha pequena que eu tinha, eu comecei a trazer mais vasilha para ter mais óleo, porque a preocupação é devolver os talentos para o Senhor da seara, o Senhor dos talentos. Mas teve o de um talento que disse, meu Deus, eu sou um coitadinho, só tenho um. E esse homem é um homem sério, viu? O homem é sério. Todo mundo sabe, até o diabo sabe que Deus existe. O homem é sério. Sabe de uma coisa? Para eu não fazer besteira, porque eu não tenho habilidade nenhuma. Eu não sou como esse pastor Aurélio. Eu não sou como Fabiana. Sabe da coisa? Porque eu não fazer besteira. Eu vou ficar quietinho no meu canto aqui, só vindo nos cultos de domingo, nem me matriculando de rema nem nada. Eu vou ficar quietinho aqui, porque eu já tenho salvação. Eu vou ficar. Aí Jesus volta e vai dizer: o que foi que tu fizesse com o talento que eu tenho? Eu sabia que tu era um senhor muito assim, né? E eu tive medo, porque eu sou uma pessoa muito humilde. Servo mal, porque pelo menos não desse os banqueiros para que negociasse. Sabe o que significa isso? Desce aos banqueiros para que negociasse. Já que tu é frouxo, tem medo, pelo menos devia dar o seu serviço para a liderança da igreja, que são os banqueiros, negociar o teu talento. Mas como tu tem medo e ficasse vindo só para os cultos de domingo, tu é um servo mau. Traduzir para você o que é que ele está dizendo? Já que tu tem medo, pelo menos confia nas lideranças, que vai negociar, são os banqueiros. O que é negociar? Negociar teu talento. Vamos para ali, vamos fazer aquilo, vamos abrir uma célula na tua casa, vamos fazer. Você está entendendo? Vamos botar os teus talentos para se movimentar? Mas não, a pessoa fica com medo em casa. Eu não, vou ficar quietinho aqui, esse negócio de igreja, eu não sou fanático não. Nesses dias Jesus está voltando. Está já chegando o dia da prestação de contas. Então vamos, querido, vamos agilizar, vamos botar a roda para correr, vamos encher as vasilhas do óleo, vamos crer na graça superabundante. Quem está comigo, quem crê na graça superabundante? Diga obrigado, Senhor, pela tua graça superabundante. Oh, aleluia. Agora eu não vou pedir para você dizer, isso aí vai ser tu com tu e teu Deus, teu coração e teu Deus agora. Eu vou fazer uma pergunta para finalizar. A graça que Deus deu para você vai se tornar vã? Guarda essa para você. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua unção, pela tua graça. Obrigado por um dia maravilhoso, Senhor. Nós somos gratos pelo ar que nós respiramos, pela oportunidade de receber do teu Espírito, da tua palavra, do teu trono. Obrigado por essa semana abençoada. Pai, eu oro para que os meus irmãos tenham seus corações despertados pelo Teu Santo Espírito e que as verdades que foram ministradas aqui produzam frutos na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém?